sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para aqueles que estão chegando agora, eu partilho a palavra de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, eu tinha dito do 12 ao 16, mas é do 13. É do 13, tá bom, gente? Do 13 ao 16. Enquanto você vai abrindo aí na sua Bíblia, me permita pegar aqui a palavra de Deus. Na nossa novena de Natal, porque eu assumi aqui com você o compromisso de sempre dar uma palhinha do que essa novena de Natal vai nos preparar para que esse Natal seja diferente. E a gente sabe que o Natal vem sempre enganchado com o Ano Novo, né, gente? Né? Natal e Ano Novo estão juntinho. É virada de página, é começo de vida nova. E diz assim para nós aqui na página 18: Deus é para nós refúgio e força, defensor poderoso no perigo. Por isso não temos medo se a terra treme, se os montes desmoronam no fundo do mar, que se agitem espumando as suas águas e tremam os montes pelo seu furor. Sobre o povo de Deus, diz aqui a palavra: quem é de Deus não vacilará. Amém. Quem é de Deus, ainda que aconteça todas essas coisas, não poderá vacilar, porque Deus vai socorrê-lo antes que amanheça. É palavra de Deus, Salmo 46, versículos do 2 ao 6. É uma palavra de Deus para você neste dia. Deus vai socorrer os que são dele antes que passe a escuridão. Antes que passe essa tribulação, esses dias sombrios, essas dúvidas que estão obscurecendo a sua alma, essas sombras angustiantes que estão, olha, maltratando você, antes que elas passem, o socorro de Deus se manifestará em seu favor. E diz aqui, ó, Deus é por nós, não contra nós. Ele nos favorece. Ele está conosco, isto é, ao lado de cada um de nós, é nosso amigo, é nosso aliado contra as forças do mal. Veio habitar em nosso meio para cumprir a sua promessa. E aqui o que mais me interessa lhe dizer agora: como é feliz a pessoa que entrega confiante a sua vida nas mãos de Deus e enfrenta com coragem os problemas que encontra no caminho. Como é feliz a pessoa que entrega confiante a sua vida nas mãos de Deus e enfrenta com coragem os problemas que encontra no caminho. É assim que vencerá. Deus vai socorrê-la antes que amanheça. A cada dia chega mais perto de realizar os seus desejos mais profundos e se torna mais e mais feliz. Deus ajuda antes que amanheça, quando fazemos a nossa parte. E olha aqui que pergunta boa para a gente conversar dentro de casa. O que é recorrer a Deus com confiança? Se você perguntar isso para o seu pai, para sua mãe, para um filho seu, vai saber responder? O que é recorrer a Deus com confiança? Mas o Sorrindo para a Vida é isso, por isso que eu quis começar assim. Deus ajuda antes que amanheça, quando fazemos a nossa parte. E como é que nós fazemos a nossa parte? Quando a gente entrega confiante a nossa vida nas mãos de Deus e enfrenta com coragem os problemas que encontra no caminho. Oh, meu Deus! É assim que vencerá. Deixa eu fechar aqui para você ver. Cabe tudo isso num livrinho tão pequenininho assim? Gente, é uma delícia a palavra de Deus, que vem para iluminar a nossa vida. Você está vendo? Olha, que fininho. Pode fechar agora. Olha aqui, ó. Deixa eu apertar para você ver, olha. Tão fácil de ler.
mas capaz de encher a nossa alma. Não é verdade que enche a nossa alma ouvir o que nós acabamos de ouvir aqui agora? É a novena de Natal, que nós já estamos divulgando, porque nós vamos viver o nosso Natal nos preparando a partir dela. Então vai chegar uma altura aqui no Sorrindo para a Vida que todos estaremos com ela em mãos para viver essa preparação, e eu quero muito que você a tenha, não é? Quem já deu uma olhadinha lá no nosso site já viu que ela está praticamente de graça, não é? Muito, muito baratinha, porque a ideia é que nós rezemos juntos. Porque uma nação que vive o Natal do Senhor juntos em oração se santifica, eleva o seu povo na presença de Deus, eleva a sua casa na presença de Deus, eleva a sua família na presença de Deus. Então, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 13 a 16, diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde o seu sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. E eu quero pegar justamente bem aqui nesse versículo que diz assim: Vós sois a luz. Vamos do primeiro, né? Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o seu sabor, com que se salgará? Gente, é muito interessante. Eu contei para vocês que esses dias que eu estive ausente porque eu estava em missão. Uma missão de evangelização também, que é uma peregrinação. Porque a gente dá testemunho quando a gente vai a esses lugares, de que a fé nos faz felizes, de que ter Deus é mais importante do que ganhar o mundo inteiro. E uma das coisas que nós que estávamos ali naquele ônibus, visitando esses lugares, nós fomos percebendo e partilhando uns com os outros, é que onde falta Deus, falta sabor, tem tudo e não tem nada. É interessante, né? Às vezes você pode chegar no... nem vou dizer chegar numa casa. Comida de hospital é sempre bem feitinha. A Paula até deu um... até se repugnou aqui agora. Comida de hospital, gente, é sempre bem feitinha. É bem escolhida, é nutritiva, entende? É bem feita, chega lá cozidinha. No primeiro dia você até aguenta. No segundo dia você suporta, no terceiro dia você já acha ruim, no quarto dia você já não quer mais. Por uma razão muito simples, não tem tempero. Não pode ter sal. Não pode ter sal. Quando falta o sal, tudo parece a mesma coisa. Quando falta Deus na vida da gente, tudo que você tem se torna nada, não te alimenta, não tem sabor, entende? Daí você pode ter uma mulher linda, você pode ter um marido maravilhoso do ponto de vista plástico, estético, é um homem bonito, jovem, forte. Você pode ter a melhor casa, você pode ter os carros que você sonhou ter. Você pode ter a possibilidade de alugar até um avião para você ir para onde você deseja. Coisas assim, fora do comum das pessoas. Que a sua vida vai ser sem graça. Eu gosto muito quando a gente vai nessas peregrinações, depois que a gente deixa todo mundo no hotel, né? Porque a gente se hospeda para poder estar lá. E, claro, tem um horário que termina as visitações que as pessoas precisam descansar. Então, quando vai dando ali 5, 6 horas da tarde, nós já vamos para onde nós vamos dormir. E eu e a Rose, a gente sai para caminhar. Porque a gente gosta de ver também à noite como é o lugar, como é que é a vida das pessoas depois do trabalho.
não é? Porque aí cada um está saindo do escritório, do consultório, do seu trabalho, da sua empresa, e as pessoas têm a sua vida normal. Então elas vão à farmácia, elas vão ao supermercado, algumas se sentam por uma lanchonete, a gente anda para poder observar. Olha, é como em alguns lugares das nossas cidades grandes aqui, de partir o coração. Uma juventude perdida. Sabe, dos países nórdicos que nós visitamos, uma coisa interessante, né? Você não compra bebida alcoólica no supermercado, não está disponível para você comprar em qualquer lugar. Você só pode comprar na loja do governo, porque o governo controla, porque o alcoolismo é altíssimo, altíssimo. E às vezes a gente pensa, né? Nossa, que governo interessado ali na saúde do seu povo, né? Cuidar das pessoas. Não, é que custa caro cuidar. A gente pensa que é um ato, às vezes, altruísta, né? De carinho. Não, é porque vai para os cofres públicos a despesa das pessoas que vão se internando por causa do excesso do álcool. Mas o índice de suicídio, o destaque no consumo de drogas, e 40% de pessoas ateus, metade da população. Por que um povo que não falta nada do ponto de vista material, não tem mendigo na rua, tudo é limpo, tudo é organizado, tudo é bonito, não tem assalto, pode ter roubo, né? Que você se distraiu, alguém pega, e normalmente ainda é estrangeiro que está lá tentando arrumar a própria vida, e aí fica esperto para poder pegar alguma coisa de alguém. Mas a própria população não tem por que roubar, porque se a pessoa fica desempregada, 2 anos de auxílio pelo governo. Então não falta nada do ponto de vista material. Praticamente não tem hospital particular, porque os hospitais públicos são os melhores e oferecem tudo. Ninguém fica sem estudo, porque e não precisa escola particular, não tem faculdade particular, porque as melhores faculdades são dadas pelo governo, são patrocinadas pelo governo, o povo paga, né? Então, qual é a preocupação com o estudo? Zero, porque do momento em que a pessoa começa a sua escolaridade até o momento em que ela se forma, ela recebe tudo, então não falta, ninguém passa fome. Mas você percebe que as pessoas caminham para o álcool, caminham para as drogas, para a perversidade, muitas vezes, sexual, não é? O desvio sexual. E por quê? Porque lhes falta uma coisa muito importante. Lhes falta tudo. Quando não se põe Deus em primeiro na vida da gente. Você pode perder tudo na sua vida, meu amigo, mas você não pode perder a presença de Deus junto de você, porque senão a sua vida será sem sal. Não terá sabor para você e você será incapaz de trazer sabor para os lugares onde você está. Olha, quem é cristão leva sabor para onde vai. Às vezes contraria, não é? O sal, às vezes dói, né? Põe sal na ferida para você ver. Pergunta para a Lesma o que é que ela acha do sal, não é? O sal incomoda muitas vezes. A gente que é cristão é assim também. Mas se falta Deus e o Deus que a gente leva, falta sabor. Então, se a gente perde essa propriedade, não serve para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado, desprezado. E diz aqui a palavra: vós sois a luz do mundo. Como é que eu sou a luz do mundo? Quando Deus brilha dentro de mim, quando o Senhor está aceso na minha vida. A gente não brilha por nós mesmos, gente. Esse glamour que muitas pessoas buscam, ele é passageiro, ele é fútil, ele é estéril. Não é? Olha, quando passa deixa um gosto amargurado na boca. Ontem eu, sentado com a minha esposa, eu mostrava para ela, sabe? Uma escritora que eu na minha infância acompanhava,
Não é? Até eu descobri que ela era profundamente envolvida com ocultismo e bruxaria, e eu parei. Mas era uma das referências da língua. E eu vendo o desabafo dela, uma pessoa triste consigo mesma, amargurada, e dizendo que desistiu da vida. Então, perceba, quem já teve o seu nome publicado de fio a pavio nesse nosso Brasil, que já foi referência para os outros, nessa glória humana e mundana, hoje não tem mais vontade de viver. Porque quando a gente acha que a gente brilha por nós mesmos, nós somos como essa vela que se consome até que uma hora a gente não tem mais o que oferecer. Mas quando a luz que brilha em nós é a luz da presença de Deus, nós somos como a sarça que arde no deserto, que ardia sem se consumir. Não foi o que Moisés disse? Que o seu encontro com Deus foi com uma sarça que estava em chamas, mas a sarça ardia e não se consumia. A luz de Deus, o fogo de Deus em nós, ele não apaga. Ele não se apaga. E ele não nos consome, ele não nos destrói. Pelo contrário, ele nos purifica e nos renova. Nós somos a luz do mundo quando é Deus quem brilha em nós. Então me permita aqui pegar mais um trechinho, aqui da novena de Natal, que diz aqui, ó, na página 20 agora. O Senhor colocou como condição indispensável que o coração deva primeiro esvaziar-se de si mesmo para poder ficar cheio de Deus. Como é que eu me torno cheio de Deus? Quando eu desço do pedestal, sabe? Quando eu me torno mais humilde. Quando eu vou me esvaziando de mim mesmo. Porque se eu não abro espaço na minha vida para Deus, como é que Deus vai entrar? Eu vou fazer que nem a Valdênia que arreda um canto para Deus entrar na sua vida. O Senhor colocou como condição indispensável que o coração deva primeiro esvaziar-se de si mesmo para poder ficar cheio de Deus. É Deus que nele habita, que nele trabalha, e por meio da humildade nos liberta de nós mesmos. Então, não somos mais nós que agimos, e sim Deus que age por meio de nós. A partir daí tudo fica bom. Eu dou testemunho de que isso foi o que transformou a minha casa, a minha família e os meus filhos. Foi abrir um espaço para Deus. Permitir que o Senhor participasse no nosso relacionamento conjugal e na educação dos nossos filhos. A partir daí, amigo, tudo fica bom. E ainda termina escrito assim: lembre-se de que Deus pode o que ninguém mais pode. E eu estou lhe dizendo em nome de nosso Senhor, Deus pode o que ninguém mais pode. Seja luz de Deus na sua casa. Vós sois a luz do mundo. Que Deus brilhe para os seus por meio de você. Talvez você seja o único evangelho que o seu marido leia. Talvez você seja o único evangelho que a sua esposa leia. Talvez se você abrir uma Bíblia ali diante dele, diante dela, não vai dar coisa boa. Mas quando a Bíblia está encarnada em você, quando a palavra de Deus vibra em você, não tem como a pessoa não ver. Você sabe qual é a coisa que mais transforma os seus filhos? Aquilo que eles veem vocês fazendo. É o testemunho. É assim que a gente ilumina a vida dos nossos. E a melhor maneira de você iluminar a vida dos seus é fazendo com que a presença de Deus brilhe junto deles também a partir de você. Olha, a luz, diz a palavra do Senhor, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas porque as suas obras eram más. Porque que tem lugar em que há uma repulsa a Deus, onde não se permite falar do nome de Jesus.
nós vimos aí essas vergonhosas Olimpíadas, não é? Que nós tivemos várias demonstrações vergonhosas, um atentado contra a sensibilidade das outras pessoas, a fé, a cultura dos povos. Aquilo ali não se faz, gente. Olha, a França, que já foi uma referência tão grande para os outros países, fez uma vergonha tão grande, foi um vexame, foi uma coisa tão feia, não é? E para atacar a fé dos cristãos, estava sempre pronta. Mas quando uma pessoa fazia o sinal da cruz ou ofertava a Deus a vitória que ela tinha alcançado, né? Se a gente for apelar para as medidas da justiça, estava mais do que certo, porque se teve alguém que atacou a sua fé, tomou essa liberdade, a pessoa também tem o direito de manifestar ali a fé dela. Um manifestou-se de modo contrário, ela tem o direito de manifestar-se a favor. Mas tinha gente trabalhando para punir qualquer manifestação que glorificasse a nosso Senhor Jesus Cristo. Por que, meu Deus? Porque a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram a escuridão, porque as suas obras eram más. Vai chegar um dia que tudo aquilo que a gente faz escondido vai ficar claro aos olhos de todo mundo, a gente vai cair a cortina. Por isso, quem viva como se estivesse sendo observado, porque um dia será. E olha, nós temos tempo aí pela frente, não é muito, mas para nos arrependermos e corrigirmos até aquilo que não está bom, né? Porque quando você procura redimir o que você fez de mal, até quem descobre depois também se compadece, vê que você mudou, né? Ninguém quer punir uma pessoa que já mudou. Porque a ideia da punição é corrigir o crime, é corrigir a má intenção, o mau costume. Depois que a pessoa se corrigiu, não tem sentido punir a pessoa. Aí se torna vingança. Então a gente tem um tempo para a gente corrigir aquilo que a gente fez de mal. Mas que nos anime saber que um dia tudo que nós fazemos escondido vai estar às claras. E para alguns saber disso é terrível. A pessoa prefere negar e prefere odiar a Deus, porque faz o mal, porque as suas obras são más. Jesus é a luz que ilumina todo homem, tanto para colocar às claras aquilo que está sendo feito de mal, como para iluminar o caminho bom, certo, correto, seguro, feliz, que se deve seguir. Você não acha que deve ser acesa a luz de Deus na sua casa? Quando a gente é preguiçoso, a gente sempre está pedindo para o outro, acende a luz aí, né? Não quer levantar. Cai a energia, dá um apagão. O preguiçoso diz, alguém precisa achar uma vela. Alguém precisa achar o fósforo. Alguém precisa ir lá na cozinha e pegar o isqueiro. Alguém, você, não é? A gente precisa ser aquele que acende a luz na casa da gente. Não esperar para outro, não. Somos nós que estamos ouvindo esta palavra hoje, que precisamos abrir as portas da nossa casa para o céu e para Deus, porque nós somos discípulos da luz. Porque Cristo é a luz e nós somos discípulos de Cristo. Nós somos seguidores da luz. Por isso o cristão não se envolve com o ocultismo, meu querido. Se você é cristão, se você ama a Deus, se você ama Jesus, se afaste, mas se afaste completamente, radicalmente e terrivelmente de toda e qualquer proposta de ocultismo, porque o oculto e o que está na luz são o oposto. O que é que não está no oculto? É o que está às claras, é o que está debaixo da luz de Deus. Então, me desculpe, não dá para um cristão se envolver com coisas de ocultismo. E a gente precisa dizer isso com clareza, porque hoje nós temos uma literatura vasta, larga, arrebanhando os nossos filhos
para o ocultismo e até mesmo para coisas piores, que não vou falar para não ficar fazendo propaganda. Mas você foi chamado por Jesus para ser luz na sua casa. Onde a luz está acesa, a escuridão não pode entrar. A sua luz ilumina para que não haja ocultismo, para que não haja envolvimento com as trevas. Você vai enfrentar dificuldades por isso? Vai, claro que vai. Você já enfrentou dificuldades em tantas coisas na sua vida, coisas que não valiam a pena. Você já enfrentou tanta dificuldade por coisa que não prestava? Por que você não vai enfrentar dificuldades pelo seu Deus, pelo seu Criador, pelo seu Salvador, por aquele que deu a vida por você, por aquele que te ama e faz de tudo para te salvar? Não, se tiver que enfrentar dificuldades por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos enfrentar, ainda que a gente tenha que pagar com a vida. O cristão, ele não fica mirando tirar a vida dos outros, não. Mas se for preciso, ele dá a própria vida. As dificuldades vêm porque o nosso comportamento como cristão passa a incomodar. Gente, como cristão, nos tempos que nós estamos, a gente que é cristão não está exigindo nada de ninguém. Nós não estamos exigindo do outro que ele mude. A gente simplesmente muda e vive a vida da gente. Só que, olha, e tome pedrada, por quê? Porque a nossa maneira de viver e de se comportar passa a incomodar as pessoas. E eu lhe digo, se você é cristão de verdade, mas a maneira como você vive não incomoda ninguém, então, amigo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Chega uma altura que até na família da gente as pessoas reprovam o que a gente faz, porque como cristão parece que você está fazendo papel de tolo, papel de bobo, parece que você está dormindo, que você não está acordado para as coisas desse mundo. Realmente nós não estamos. Nós não só não estamos acordados, nós estamos mortos para as coisas deste mundo. Eu não quero estar vivo para tudo que é passageiro, porque a pessoa vive é aquela pessoa que tem gana daquilo que é passageiro. Não, espero estar acordado para as coisas do céu, para as coisas eternas, para as coisas de Deus. Olha, uma vez eu fui para pregar em Londrina, né? Para a gente ver o que é o comportamento da gente. Eu era solteiro ainda. Eu fui pregar um encontro, a gente tinha casa de evangelização em Londrina nessa altura, e eu tinha acabado de fazer uma pregação. E uma senhora se aproximou de mim e disse assim: olha, não te conheço, já ouvia falar de você, mas nem sou tão assim afeita a você, meu filho, mas eu vim aqui porque quem vinha era o meu filho. E ele não pôde vir, e ele ficou muito penalizado, mas muito, porque ele queria muito vir aqui participar desse encontro com você. E eu, para consolá-lo, disse que ele não perderia a inscrição, que se ele não fosse, eu viria. Ela falou: mas eu vim aqui para te dizer uma coisa, senhor Márcio. O meu filho tem uma grande confiança em você. Você tome cuidado com a sua vida, rapaz. Porque se você não for o que você diz que é, eu não disse nada, entende? Mas a vida diz, né? Se você não for o que você diz que é, isso vai ser para o meu filho uma experiência arrasadora. Meu irmão, essas coisas fazem a gente pensar. Por fim, essa mulher me deu uma bênção. Ela virou para mim e disse assim: que Deus te dê forças, porque muitas pessoas estão olhando para você. E ela repetiu praticamente as palavras que um dia minha mãe me disse. Não é? Porque a minha saída para entrar na Canção Nova, ela não foi fácil. Ela custou. Custou aceitação na minha casa, custou compreensão, né? Levou um tempo para minha família compreender. Meu pai ficou anos sem falar comigo, mais ou menos uns 6 anos. Era assim, eu ia para casa, ele não falava. Quando eu estava no último dia para ir embora, ele vinha e
pegava pesado comigo em relação à Canção Nova. Abri uma exceção em não estar falando assim, foram uns 6 anos. Foi uma luta para que essa bênção, né, essa aceitação em relação à Canção Nova acontecesse. Mas, por fim, chega ali aquele reconhecimento, aquela compreensão que Deus te dê forças, pois muitas pessoas estão olhando para você, e é verdade. O cristão verdadeiro é sempre uma referência. Dão pedrada na gente, mas estão sempre olhando para nós. Por que todo mundo faz o que quer? Mas um padre, um leigo consagrado, uma pessoa de referência fez menos do que o outro que está assim, olha, enchendo a fralda, está fazendo? Por que todo mundo noticia? Porque a gente é uma referência. Você é uma referência dentro da sua casa. Márcio, eu não sou pai, eu não sou mãe, eu sou filho dentro da casa. Louvado seja Deus, o Senhor escolheu você para ser essa chama dentro da sua casa. Na sua casa você se tornou como uma cidade sobre a montanha. Olha, eu fui militar, eu já contei isso aqui várias vezes. Por 4 anos eu estive dentro das Forças Armadas. E vivi dificuldades também entre alguns amigos, não eram todos, mas entre alguns colegas, pelo fato de eu ser católico, pelo fato de eu ser cristão. Mas quando os anos passaram, em alguns momentos difíceis de alguns desses meus colegas, às vezes mais de 20 anos, sem trocar uma palavra comigo, e às vezes eram até alguns deles hostis, aquela minha atitude, porque eu estava sempre chamando para o grupo católico, né? 15, 16 anos, a pessoa está com a antena virada para outra direção, né? Mas a pessoa lembra de você 20 anos depois, porque naquela altura você era uma referência e não sabia, e continuou sendo. Está difícil para você? Está tomando pedrada? Está sendo rejeitado? Graças a Deus, meu irmão, graças a Deus, minha amiga. Significa que você é uma cidade sobre a montanha. Significa que você está sendo uma referência. Por que uma cidade sobre a montanha? Porque você está protegido no alto, mas está sempre à vista. Olha, a pior coisa é um meio cristão. Sabe, o meio cristão é uma coisa terrível, porque você é meia boca, você continua sendo uma referência, mas você não é mais uma cidade posta no alto, você é uma cidade no vale, no fundo do vale. E uma cidade no fundo do vale é uma desgraça para si mesmo, porque o inimigo fica lá de cima, até pedras eles rolam, que as pedras fazem o serviço, ele vai sendo esmagado. Um cristão meia boca não dá conta. A gente tem que ser cristão para valer, porque aí a gente é uma cidade situada no alto, protegida, porque está no alto, mas sempre à vista. Sempre à vista. Você precisa estar no alto. Não é no alto da glória do mundo, é no alto da graça de Deus. É com Deus nos lugares altos. É como aquela palavra que o nosso querido Padre Léo gostou tanto na Bíblia e buscou nos seus últimos dias de vida. Acho que é a sua última pregação. Buscai as coisas do alto. Não é? E assim nós vamos evangelizando. Porque a gente pensa que evangelizar é a gente sentar atrás do microfone, como eu estou aqui, diante de uma câmera de televisão, e dizer coisas bonitas, e dizer coisas que mexem. Isso faz parte. Mas evangelização não é isso. A evangelização começa no serviço. Você quer evangelizar o seu marido? Comece a servi-lo, não como você quer, mas dentro das necessidades que ele tem. Eu vou ter que fazer o que esse homem espera, o que esse homem diz, mas eu não gosto. Serviço é serviço, querido. Às vezes a gente chega num lugar, num encontro para ajudar, e o que falta fazer é lavar o banheiro que 600 pessoas já usaram. Que nojo! Pois é. Mas é o que precisa ser feito. É o que vai fazer a diferença. E é um gesto de amor com quem vai entrar naquele banheiro.
Como a gente agradece a Deus quando você está no aeroporto e entra num banheiro limpinho, não é verdade? Quando você está numa rodoviária e você entra num banheiro limpinho, você é surpreendido, você diz, eu não esperava. Ai, que bom! É servir a pessoa na necessidade que ela tem. Quando você começa a servir, o outro vai se abrindo também para servir você. É quando você serve a pessoa que ela vai se desarmando. É no serviço que a gente vai entrando devagarinho no coração da outra pessoa. Então, a primeira coisa, quando a gente quer evangelizar alguém, é se colocar a serviço da pessoa. Quer evangelizar a sua vizinha doente? Vai lavar a louça dela, limpa a casa que ela não está conseguindo limpar, faz as compras para ela, vai buscar o remédio e, se puder, até dar alguma coisinha. E aí a pessoa começa a se abrir. Opa, ninguém... Olha, tinha um colega meu que ele era dessas religiões que invoca espíritos. E ele me abominava porque eu era o chefe do grupo católico. Um dia ele ficou preso, merecidamente ele fez uma coisa lá que ele levou 10 dias de prisão. E os amigos desse grupo, dessa religião que ele frequentava, se afastaram dele porque não queriam ficar mal vistos, ser associados a um marginal. Eu vi que ele ficou deprimido, sabe? Ele passava assim os dias dormindo, sempre encapuçado. Aí era fim de semana e ele estava lá, abandonado. Aí eu falei, poxa, eu vou dar uma moral para esse camarada. Sentei do lado, comecei a conversar. Meu nome de guerra era Chaves, né? Márcio Mendes Chaves. Aí ele virou para mim e disse assim, Chaves, posso te pedir um favor? Eu falei, pede. Ele falou, não sai esse final de semana, não. Faz companhia para mim. Cara, ele estava me pedindo para eu ficar preso junto com ele. Porque a gente passava a semana esperando o fim de semana. Eu olhei, eu pensei e eu disse, eu fico. Fiz companhia para ele o fim de semana inteiro. Quando terminou o fim de semana, ele disse assim, olha, não vou dizer para você, Chaves, que eu passei a acreditar em Deus por causa do que você fez. Mas você foi o único que se interessou por mim. Então eu quero te dizer que a partir de agora eu respeito, porque ele desprezava o que eu fazia. Eu respeito você. E a gente começou a conversar. Anos depois, ele me liga, porque eu estava indo para Goiânia e tinha um outdoor, fizeram um outdoor enorme, dizendo que eu estava indo para Goiânia, não é? E ele me viu, e ele descobriu, e ele deu um jeito de entrar em contato comigo. Ele queria que eu ficasse na casa dele, porque ele queria me contar como é que ele havia se convertido. Olha, desde aquela época, Deus vai trabalhando no coração da pessoa, quando ele encontra alguém aberto para usar. E naquele dia, aquele rapaz veio me contar como foi que ele passou a acreditar na ressurreição dos mortos, em vez de acreditar numa reencarnação. Mais uma vez, ele se dispôs a participar de um encontro que estava acontecendo, né? Porque lá atrás havia acontecido essa abertura. Mas ele foi sem acreditar. A filha dele estava com um rim condenado, porque ele estava invertido, o outro estava numa situação complicada. E eles foram participar de um encontro de oração, em que estava pregando o Roberto Tanus, que está sempre aqui no acampamento de oração Fé e Milagres. E o Roberto Tanus tem um dom de ciência bastante aguçado. E o Roberto Tanus começou a dizer, o Senhor está curando uma pessoa assim, e descrevia. Aí uma pessoa levantava a mão, aí dizia de outra, levantava a mão, e a esposa dele, católica, olhava para ele e dizia assim, você está vendo? Aí ele dizia, estou vendo, que esse cara chuta no que vê e acerta no que não vê. Por fim, o Roberto lá na frente diz assim, e o Senhor está curando uma criança com um problema no rim que precisaria ser operada, mas não vai ser necessária a cirurgia. E descreveu tal e qual era a filha deles. Aí ele ficou calado, não falou mais nada. Naquela semana, eles tinham exames, não é? E levaram a menina
para que o médico pudesse avaliá-la. E a avaliação começou a demorar muito, os exames em mãos. O médico chega para os pais e diz: eu não consigo explicar para vocês o que aconteceu. Aí a mãe pergunta para o doutor assim: doutor, o senhor acredita em milagre? Aí ele disse: minha filha, se eu não acreditasse, eu teria que passar a acreditar, porque eu estou diante de um. Sua filha não tem mais nada. Não é necessário cirurgia, eu não consigo explicar o que aconteceu com ela. Aí esse meu amigo me diz assim: naquela hora eu entendi que Deus que curou o rim praticamente morto da minha filha, pode sim fazer uma pessoa voltar dos mortos, voltar à vida, ressuscitar. Meus queridos, a fé ilumina. A evangelização ilumina. Ela passa por a gente servir as pessoas, ela passa por a gente dialogar, conversar com o outro, entender o que ele está vivendo, entrar na realidade dele. Aí sim nós podemos anunciar a palavra de Deus, que vai curar aquela pessoa, curá-la interiormente e às vezes até com reflexos no físico dela, mas por fim o nosso testemunho vai trazer sabor, vai trazer tempero, vai ser a luz que falta para muita gente. Por isso vamos pedir ao Senhor agora: Senhor, eu quero ser esta luz, eu quero ser um evangelizador como a Tua palavra nos ensina, servindo as pessoas, sem me impor pela força, mas conversando, dialogando, esclarecendo, iluminando, trazendo a Tua palavra, sim, Senhor, mas não pela força da carne, mas pela força do Espírito Santo, o único capaz de convencer, e sobretudo pelo meu testemunho. Faz de mim, Senhor, como uma cidade situada num lugar alto, que é referência, sim, mas que esteja sempre protegida, Senhor, porque seria muito triste para mim ser uma referência se eu não estivesse em Suas mãos, se eu não estivesse sob a Sua proteção. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor.